Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum, dia 21 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Ele viveu de 1007 a 1072 e viveu em Ravenna, na Itália. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 e depois o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, Jesus chamou para perto de si a multidão e também os seus discípulos. E lhes disse: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do Filho do Homem, vai ganhá-la em plenitude. De que adianta um homem ganhar o mundo todo e vier perder a sua vida? Ninguém pode acrescentar nada à sua vida. E quem se envergonhar do Filho do Homem e das suas palavras, ele também se envergonhará deles quando vier em sua glória com os santos de Deus. E também eu vos digo: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. E onde eu estiver, ele também estará. E também eu vos digo que muitos de vós que aqui estáis a escutar, não morrerão sem antes ver o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E quando nós vamos percebendo minuciosamente a força da Palavra de Deus, nós também vamos nos deparando ali dentro desse contexto. Hoje, por exemplo, nós temos ainda na primeira leitura uma reflexão sobre o livro do Gênesis. Os homens e as mulheres se multiplicaram, chegaram a uma cidade, descobriram uma ciência nova, Cozinharam o tijolo para edificar, quer dizer, houve um progresso na ciência. E todas as vezes que há um progresso na ciência, algumas pessoas chegam dizendo que não necessitam mais de Deus, que não precisam mais de Deus, que o ser humano será capaz de construir a vida, construir o ser humano, aperfeiçoar o ser humano, e assim Deus já não é mais necessário, é um ser descartável. Por isso aqui nós temos o relato da Torre de Babel, quando eles arrogantemente pensam: vamos edificar uma torre que chegue até os céus e vamos dominar tudo e conquistar tudo, e daqui nós não necessitaremos mais do Senhor, vamos destronar o Senhor. E é o Senhor então que vai rir do céu e vai dispersar esses homens e essas mulheres por todo o mundo, a dispersão de Babel, que será o contrário da união de Pentecostes. E é interessante isso porque todas as vezes que o ser humano atinge um grau de evolução científica, alguém chega dizendo sobre a morte de Deus, o Deus descartável, o Deus que não se conta mais. E quantas vezes nós ouvimos isto nesses séculos? Quantas e quantas vezes? E isso influencia até na fé e na teologia também da igreja. Principalmente muitos concebem a igreja somente como uma realidade humana, uma instituição humana, uma religião humana, sem transcendência. Agora então nós podemos entrar no espírito do evangelho de hoje, porque aqui, como é que nós podemos traduzir esse texto? A lua de mel está acabando. O clima da lua de mel entre Jesus e a multidão, entre Jesus e os discípulos, está acabando. E começam a surgir também os sinais da realidade, as dificuldades para consolidar a vocação. E isso serve para o sacerdócio, isso serve para o matrimônio, isso serve para todas as vocações e também para as profissões. Porque nos momentos de lua de mel são favoráveis, são alegres, são prazerosos, mas depois que esse clima vai acabando, então vem as provações, vem as dificuldades.
Então aqui agora nós vamos começar a perceber as dificuldades que surgirão entre Jesus e as autoridades religiosas, entre Jesus e a multidão, entre Jesus e seus discípulos, a tal ponto que em determinado momento ele vai perguntar: e vocês também não querem me abandonar? Porque muitos haviam abandonado a Jesus. Então ele também vai perguntar: e vocês também não querem me abandonar? Então Jesus já começa a perceber que aquele encantamento, que aquela sedução inicial, que aquela ingenuidade inicial já estava se dispersando e as ilusões estavam caindo e acabando. Por isso então agora Jesus chama para perto de si a multidão e os discípulos e começa a dizer sobre as exigências do seguimento. Meus irmãos, minhas irmãs, essas exigências do seguimento nem todos querem, nem todos estão preparados para ter, nem todos estão preparados para experimentar. Porque às vezes nós queremos um Jesus somente no soft, light, um Jesus que nós colocamos um tercinho no retrovisor do carro, um Jesus que nós colocamos uma imagem dele na estante da casa, um Jesus que é somente um gênio para resolver os problemas, um milagreiro, mas nós não queremos segui-lo. Porque o seguimento se faz imitando as atividades de Jesus, as ações e os pensamentos de Jesus. Seguir a Jesus é muito mais do que seguir um rito, seguir uma religião, colocar uma cruzinha sobre o pescoço, porque colocar a cruz sobre o pescoço é fácil, é cômodo. Agora, carregar o mistério da cruz na vida, isso é difícil. E quantas vezes eu desanimo e você também desanima, porque nós não realizamos tudo do modo que queríamos, nós não fazemos tudo do modo que queríamos, isso vai nos desanimando, isso vai nos desencantando. Quem de nós nunca passou por esse processo de desencantamento? Quem de nós nunca passou por essa tentação de querer abandonar, de querer desistir, de querer chutar o balde, né? Quem de nós? Quem de nós nunca passou por esse desânimo, pela desilusão e tivemos que permanecer fiéis? Aqui nós vamos compreender a palavra de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Não queira aplauso, não queira glória, não queira ser mais importante do que ele, renuncie-se a si mesmo. E nem queira ser perfeito, porque perfeito é só ele. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Quer dizer, é uma cruz que se carrega dia após dia, todos os dias. A cruz pode ser uma pessoa, as decepções, as dificuldades, as desilusões, a enfermidade. Tudo isso significa uma cruz na minha vida e na sua vida. Vem e segue-me. De que adianta um homem ganhar a vida toda e o mundo todo se vier a perder a sua vida? Recebe fama, fica famoso, né? Um líder midiático, uma figura midiática, rica, poderosa, mas perde a saúde, perde a paz e perde a salvação. De que adianta? Ninguém pode comprar a sua vida, ninguém pode dar nada em troca da sua vida. E quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também irei me envergonhar quando vier na glória, juntamente com os anjos de Deus. Por isso, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Cada um sabe qual é a sua cruz, cada um sabe qual é a sua dificuldade, e ninguém pode carregar a cruz para o outro. Podemos ajudar, agora carregar a cruz para o outro, ninguém, porque ninguém pode viver a vida para o outro, ninguém pode viver a fé para o outro. Eu posso rezar por vocês, vocês podem rezar por mim. Agora, eu viver a fé para vocês e vocês viverem a fé para mim, isso não é possível. Cada um carrega a sua cruz. E aqui eu também digo a vocês que muitos daqueles que aqui se encontram não morrerão sem antes verem o reino de Deus, sem antes verem a glória de Jesus. E é isso que nos impulsiona. É isso que nos impulsiona, que nos lança na missão, quando nós conseguimos contemplar a glória de Jesus, a presença de Jesus e as consolações de Jesus. Por isso que essa palavra de hoje ajude a mim e a você em nossa caminhada, às vezes difícil, desafiante, mas só será salvo quem perseverar até o fim. Essas são as palavras do Senhor para mim e para você. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Pedro e Damião, rogai por nós. Paz e bem.